Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, que nos ouve, uma boa tarde a todos. Olha, no domingo, eu peguei o Jornal da Cidade e a matéria de capa quase me fez chorar, de tanta pena. Que situação desagradável com a ASCAM, a Associação dos Catadores de Reciclável. Fiquei com muita dó deles. Coleta em queda realça a crise do lixo reciclável em Bauru. Aí vou lá nas páginas 8 e 9. Coleta seletiva despenca em 2021 e escancara a crise da reciclagem. Aí nós vamos lá na página 9. Ecopontos. Jurídico da Prefeitura recomenda rompimento do contrato. Lógico que a gente tem que ler a matéria como um todo, para entender o que está acontecendo. Aí, a matéria, obviamente, ela nos induz a imaginar e pensar que a ASCAM, que hoje tem um contrato bastante modesto com a Prefeitura, de 2.400.000 por ano, o que ela faz uma arrecadação mensal de R$180 mil para administrar 8 ecopontos, né? E nesses 8 ecopontos trabalham 32 pessoas, são 4 trabalhadores por ecoponto. Se levarmos em consideração que cada um receba um salário mínimo por mês, e considerando os encargos trabalhistas, não vai passar de R$70 mil. E ainda por cima ainda sobra 110 mil, né? E aí tem um detalhe, tudo que entra no ecoponto, que é matéria-prima, transforma em dinheiro, porque é vendido. E aí nós temos um outro contrato generoso da Prefeitura com a Indurb na coleta do reciclável, que antigamente se cobrava por tonelada. Aí foi feita uma revisão no contrato, começou a cobrar por equipe. E agora a matéria do jornal mostra que houve uma redução na coleta desses materiais pelas equipes de coleta de reciclável. É lógico que houve uma coleta, porque a ASCAM passa na frente, passa antes. Ela já sabe o itinerário que a equipe da Indurb vai passar, ela vai lá e recolhe todo o reciclável antes, coisa que não é atribuição dela, coisa que qualquer um pode fazer. Se algum vereador aqui tiver uma caminhonete ou uma perua Kombi e passar na rua e encontrar um saco de lixo reciclável, pode pegar? Pode. Aquilo ali não tem dono. Aquilo ali está disponível. Então essa foi a manchete, dando a entender que a ASCAM está denunciando um fato grave, porque o valor do contrato entre Prefeitura Municipal e Indurb está superfaturado, mas que o trabalho deles, da ASCAM, está com preços modestos e aceitáveis. Essa é a intenção que dá. Bom, eu tive a oportunidade e a felicidade de ligar hoje para o secretário de Negócios Jurídicos. Ele me deu o parecer jurídico, ele me forneceu o parecer jurídico que vai dar a fundamentação para a prefeita tomar a sua decisão de anular o contrato ou não anular o contrato. Antes disso, só para ressaltar, o próprio Sidney Rodrigues, que é um servidor de carreira e que é o diretor de limpeza pública lá da Indurb, ele diz que apenas 3 a 4% do lixo que nós temos na cidade hoje está sendo aproveitado como reciclável. Ao contrário do que posso imaginar, nós temos condições de aproveitar de 35% a 40% do lixo. Agora, como é que nós fazemos para buscar esses 40% de lixo reciclável que está indo junto com o orgânico? Só o dia que a gente tiver o quê? Uma estação, uma área de transbordo, em que eu receba todo o lixo da cidade, independente se é orgânico ou se é reciclável, eu passo por uma triagem, separo o que é reciclável
E aquilo que é orgânico, que precisa ser enterrado, eu levo para o aterro. E aquilo que não é, que é reciclável, eu separo e entrego para as cooperativas. Imagine a economia para o município, se eu pegar 330 toneladas dia, e eu conseguir extrair dali 40% de reciclável. Isso significa quase 130 toneladas que eu tiro só de reciclável, que transforma em dinheiro e que ajuda as pessoas. Ao passo que eu ia pagar tão somente 200 toneladas. Hoje eu pago 330, a R$ 96 a tonelada, só para enterrar. E aí eu pego o contrato, o parecer jurídico, e eu vou ressaltar alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, a Ascan explica que a diferença entre os valores do contrato se justifica pelo aumento de serviços prestados e de profissionais contratados em atendimento às necessidades do Ecopontos. Gente, o contrato anterior era 1.400.000, o contrato atual é 2.400.000, aumentou 1 milhão. Sabe quantos Ecopontos aumentaram? Nenhum. E como é que justifica aumentar R$1 milhão no contrato? Esse é o primeiro fato. A Ascan destaca que durante os 7 meses de contrato não houve qualquer questionamento ou apontamento de indício de descumprimento. Sabe o que ela está dizendo com isso? Que ninguém fiscalizou o contrato. Outro, os novos ecopontos que estavam previstos no contrato, sabe de quem que é a responsabilidade para criar? Da SEMA. A SEMA criou? Não. Não criou. Não construiu. Qual o motivo? Pandemia. Tudo agora é pandemia. Qual o problema de construir um ecoponto com a pandemia? Nenhum. Mas não construiu. E aí a SEMA, por sua vez, fala que o gestor do contrato se manifestou que não houve a construção dos ecopontos em razões da pandemia e a ausência de dotação orçamentária. Poxa, mas como é que você aumenta 1 milhão no contrato, a prefeitura desembolsa 1 milhão e não tem dinheiro para construir 2 ecopontos? Não dá para entender. Outro detalhe, quanto que custa cada ecoponto, segundo a SEMA? R$ 10.300 por mês. R$ 10.300 por mês, vezes 12, dá 123 mil. Por que aumentou o contrato em 1 milhão? Que outros serviços são esses? Não tem. E aí vai. Resumindo, o próprio procurador diz o seguinte: forçoso consignar que os vícios constatados são do contratante, o qual deveria ter providenciado a adequação. Esse fato, todavia, não afasta a necessidade de anulação da contratação, porquanto maculada de deficiências que comprometem a lisura de transparência da contratação. Ou seja, o contrato tem que ser anulado. Está devidamente comprovado que ele está viciado. Mas quem é que foi que fez? Bom, aí a responsabilidade é de quem o fez na época. O prefeito, o secretário da época, todas as pessoas que, de uma certa forma, assinaram esse contrato. Então, Ascan, para de mimimi, tá? E vai trabalhar, que vocês ganham muito mais. Porque ficar aí tentando enganar e enrolar as pessoas, e enganar a jornalista, me desculpe a jornalista aqui com todo respeito, ela fez uma matéria interessante, mas não explorou adequadamente o que deveria ter sido explorado. Por que não foi colocado aqui o jurídico, esse parecer que eu tenho na mão, na sua plenitude? Me desculpe, mas eu não concordo. Outro assunto que eu gostaria de falar, que eu vou falar aqui agora para poder dar tempo, com todo respeito ao vereador Marcelo Afonso e ao vereador Marcos de Souza, eu não concordo com
feira livre no Parque Vitória Régia. Poxa, gastamos 375 mil para colocar aquele piso lá bonito, aquele espaço legal para as pessoas poderem passear, levar as crianças. E agora eu vou transformar aquilo ali num balcão de vendas. Tem a rua, por que não faz na rua? Não, tem que ser no parque. O parque é nosso cartão de visita. Demorou para ser adequado com aquele novo piso. A prefeitura, por meio da SEMA e da Endurbe, não tem contrato de varrição. Há um grupo de voluntários que chama Abrace o Parque, que estão fazendo a manutenção do parque. Hoje foram lá e limparam o parque inteirinho. E se eles não limpassem? Então, já que vai colocar feirante lá, ou vai colocar essas barracas lá, dê responsabilidade para eles, que eles paguem por aquilo ali, pelo uso do espaço. Agora, não tem dinheiro para fazer um contrato de varrição? E vai permitir a exploração do espaço? Já chega o zoológico, que quem explora lá o restaurante, que explora lá a lanchonete, está sem pagar aluguel. Eu estou pedindo informação para a prefeitura há muito tempo. E no momento oportuno eu vou falar como é que foi esse contrato lá atrás. Os vereadores antigos aqui sabem quem foi que ganhou a licitação, parente de quem, por que ele ganhou. Então, é o seguinte, eu falei para a prefeita esses dias, por favor, prefeita, a senhora tem que contratar um profissional especialista em contrato, mas para passar uma lupa em todos os contratos. O próprio vereador Júnior acaba de falar sobre o problema dos contratos dos vigilantes, ou da empresa privada que faz. Todo lugar tem problema. Estou terminando, viu, pastor? Eu peço a minha inscrição nas explicações pessoais, que eu preciso falar sobre contrapartidas e sobre moradia social, para dar uma resposta a um ilustre cidadão que me xingou nas redes sociais no final de semana. No momento certo, darei a resposta ao senhor, viu? Sem citar o seu nome. Muito obrigado, pastor.